Boa noite a todos. Sempre é um privilégio de nós estarmos aqui na casa do Senhor e assim mais ainda ouvindo, aprendendo e conhecendo a sua palavra nesse momento que Ele nos permite de estarmos a sua igreja. Então eu peço aos irmãos que abrem as suas Bíblias em Josué capítulo 24. Josué 24. É o sexto livro do Velho Testamento. Josué 24. Nós vamos ler somente um verso, que é o verso 15. Então, Josué 24, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele termina dizendo que, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento especial de nós estarmos aqui na sua igreja para ouvir mais a sua palavra. E assim necessitamos, Senhor, de sabedoria e entendimento, tudo aquilo que nós vamos ouvir diante da sua palavra. E nós pedimos a sua orientação, a sua direção de tudo que vai ser ensinado e aplicado no decorrer desse tempo e essa noite. Tudo isso nós lhe pedimos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa mensagem eu iria trazer ela no início do ano, entre lá por janeiro e fevereiro. Mas, se não me falha muito a memória, nós fomos cancelado o culto aquela noite devido ao tempo. Então, não tinha faltado luz. E aí, a mensagem ficou agora para essa oportunidade. Então, o tema da mensagem é Ano Novo, Novas Decisões. E decisões nós sabemos que devemos fazer a cada dia de nossas vidas. Então, aqui, frequentemente, nós estamos diante de decisões na vida. Nós somos livres para decidir, nós somos livres em nossas decisões, mas não nas nossas consequências. Portanto, decidir pelo certo é importante. E o que a Bíblia nos ensina sobre decisões? Então, é bom imitarmos exemplos de decisões que nós vamos ver hoje à noite de 3 personagens. Então, nós vamos ver hoje à noite 3 personagens bíblicos que nos ensinam as suas decisões corretas. E nós vamos, então, examinar e aprender algumas decisões. E a primeira decisão nós temos aqui é de Josué. Então, como nós lemos o versículo, ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a sua escolha foi de servir a Deus. E quando nós estamos servindo a Deus, nós precisamos realmente estar focado nesse objetivo. Nós não estamos servindo a homens. Quando você está e eu estamos servindo a igreja, diretamente nós estamos servindo a Deus. E quando também servimos alguém, um irmão em Cristo, também da mesma forma nós estamos servindo a Deus. Então nós temos que nos dedicar a servir a igreja, a Deus, e mais ainda, mais para frente, nós vamos citar algumas coisas que nós já ouvimos no decorrer dessa semana. Então, aqui Josué, ele decidiu servir a Deus. Então, Deus também não nos obriga a servi-lo. Nós devemos servir ao nosso Deus de todo o nosso coração, porque Ele nos amou primeiro e assim nós devemos mostrar o nosso amor a Deus servindo Ele. Não tem outro jeito. Eu não posso servir o meu Deus somente vindo à igreja. Então eu vou, sento, eu ouço e
e assim eu fico estagnado naquele patamar de chegar, ouvir e sair, e nada fazer. Então eu devo fazer algo para o meu Deus, eu devo servir Ele de uma forma que Ele vai receber toda a honra e glória. Então a escolha aqui de Josué foi servir a Deus. E Deus, na sua vontade, Ele espera que nós sirvamos com amor. E cabe a cada um de nós fazermos essa escolha. Nós precisamos e devemos fazer essa escolha de servir a Deus. E qual será a sua escolha, então, hoje, nesse ano de 2024? Por essa razão que eu falei sobre questão de ano novo e novas decisões. Porque cada ano que se passa, nós tentamos fazer umas novas decisões. Só que, às vezes, ao metade do caminho, nós desistimos. Por alguma razão ou outra, nós desistimos. Então, e outras as razões, nós fazemos e não cumprimos. Então, nós precisamos fazer e cumprir as nossas decisões aonde nós devemos servir o nosso Deus. Então, qual é a sua decisão hoje e minha para o ano 24? Servir a Deus ou a Satanás? E nós ouvimos mais essa semana que sobre Deus e o diabo, Satanás, ou é um ou outro. Não tem meio termo. Não há um meio termo no serviço. Ou você serve um, ou você vai servir outro, ou agradar um, ou agradar o outro. Fazemos assim a nossa escolha, irmãos. Que sejamos realmente sábios a fazer decisões certas, corretas. Então, essa é a primeira exemplo que nós temos de Josué decidindo servir a Deus. E a segunda decisão, nós temos Davi. Vai comigo lá para Salmos 116. Salmos 116, verso 1 e 2. Nós temos mais um personagem aqui, que é Davi. Também ele diz assim, Salmos 116, 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Sua escolha era orar. Davi era um homem de oração. Então, mais uma escolha que nós devemos assim fazer. Servir e orar é fundamental para as nossas vidas. Então, Davi decidiu escolher ser um homem de oração. Ele apresenta seu raciocínio por trás da escolha, porque Deus ouve e responde orações. E ele também decidiu louvar a Deus. Então, aqui nós temos esse exemplo de Davi que nos deixa de orar e louvar ao nosso Deus. Precisamos continuar orando, porque a oração é importante para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos definir, louvá-lo. Então nós precisamos, irmãos, realmente não só ser ouvinte, mas sim praticante da palavra do Senhor. É o que Ele espera de nós. O que Ele requer de nós é que sejamos homens e mulheres, até jovens e até mesmo criança, de servir o nosso Deus, obedecê-lo. Então, você não deve reclamar e louvar. Você não deve criticar e louvar. Você não deve fofocar e louvar, porque não fecha.
Vamos dizer, não dá para ser essas duas coisas. A palavra de Deus em Salmo 119, verso 15 e 16, a gente já está ali, né, no 116, 119, 15 e 16, vai dizer assim, meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recreimei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, aqui, nós tomando a palavra de Deus em nossas mentes regularmente. Então, quanto à importância de meditar na palavra de Deus. E nós já aprendemos. O problema é se nós o fazemos. Porque nós estamos aprendendo a cada momento que chegamos a esse local separado, nós chegamos para aprender, mas estamos, assim, fazendo o que estamos aprendendo. Então, nós temos hoje uma grande, como eu vou dizer assim, nós temos grandes lutas diárias. E nós dependemos totalmente do nosso Deus. Então, não esquecerei da tua palavra, não para ser enfadanho, cansativo, mas prazeroso diário. Eu tenho que ter um prazer, uma alegria, um gozo de ter uma comunhão com essa palavra, de ter ela em minha vida, não somente na igreja. Abrir esse livro somente na igreja. Então, eu preciso também ter em minha casa, com minha família. E sabe, irmãos, eu confesso a vocês que muitas vezes eu falho. Por essa razão, a mensagem, primeiramente, é para mim. Porque eu devo fazer muitas decisões, não é uma, duas, muitas decisões. De servir mais e melhor o meu Deus, de ser um bom pai, um bom marido, um bom servo, um bom líder. Então, eu preciso tomar essas decisões e cabe a mim fazê-la. E eu preciso fazer também, não para mostrar, e sim eu preciso fazer para guardar, para o meu coração, através do meu coração, que Deus assim o conhece, eu preciso praticá-lo. Então, que nós valorizamos as decisões de ler, de ter contato com a Bíblia durante esse ano. Se nós não fizermos, devemos fazer. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para nós fazer decisões de ler esse livro capa a capa, de orar mais, me dedicar mais, me apresentar mais. Então, nós devemos, irmãos, fazer essa decisão de como eu devo servir mais e melhor o meu Deus, a sua igreja. Porque também é outra coisa que nós já aprendemos, que a igreja é de Deus. E a terceira decisão e última é de Daniel. Então, nós já temos aqui dois homens que o primeiro, Josué, decidiu servir a Deus. Davi, orar e adorar a Deus. Agora nós vamos ver aqui Daniel. Daniel diz assim no capítulo 1, no capítulo 1, verso 8, diz assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então ele decidiu e permaneceu separado e recusou essa contaminação com carne e bebida. Então, mais um exemplo de vida nós temos aqui de Daniel, um homem que ele não se contaminou com aquilo que vem sobre ele. Ele decidiu
a ficar firme e forte, agradar a Deus, a servir a Deus. Ele ficou separado disso. E cabe também a nós fazermos essa decisão de separação. O que me serve e o que não me serve. O que agrada ao meu Deus, o que não agrada ao meu Deus. Não é a mim. Eu não posso ficar preocupado comigo. Isso me agrada. Isso já não me agrada. Nós estamos falando aqui da pessoa do nosso Deus, onde Ele merece todo louvor, honra e glória, através da nossa vida, da nossa dedicação a Ele. Então, Daniel decidiu se separar, ficar separado, recusou a contaminação da carne e bebida, e assim, embora os outros, no seu poder, não estivessem pensando nisso, mas Daniel decidiu recusar. O certo ainda é certo, mesmo que ninguém mais o esteja fazendo, e o errado ainda é errado, mesmo que todos estejam errados. Então nós aprendemos, nós sabemos e entendemos que o que é certo e o que é errado. Como eu disse, o que agrada e o que desagrada, o que serve e o que não serve. Nós aprendemos essas maneiras de fazer o melhor a Deus. Então Daniel tomou uma posição pelo Senhor. Precisamos tomar essa posição pelo nosso Deus. E quando seria mais fácil não fazê-lo, mas ele decidiu não se contaminar. Então, ele propôs em seu coração. Sua decisão não foi apenas um capricho, mas sim uma convicção pessoal. E nós precisamos de algumas convicções sinceras em nossas vidas. Sinceras em nossas vidas. Nós precisamos de umas convicções sinceras. Nós devemos ter propósito de viver uma vida santa e separada para Deus. É difícil? Sim, é difícil. Em nenhum momento você vai dizer que ouvir um irmão, um pastor dizer que a nossa vida cristã ela é fácil. Ela não é fácil porque nós dependemos do nosso Deus. Nós somos fracos, frágeis. Nós dependemos do nosso Deus. Então, nós precisamos ter e buscar uma vida de separação para o nosso Deus. E vidas santas são resultados do acaso, elas têm um propósito. E a resolução do filho pródigo, lembramos? Lembro daquela passagem do filho pródigo? Lá em Lucas 15, 18, ele diz assim, levantar-me-ei, decidiu levantar-se. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, contra Deus, primeiramente, e perante ti. Então, esse filho, que nós sabemos da história dele, ele pegou a porção dele e se achou numa autoridade dele, lá que ele poderia, assim, fazer aquilo que ele queria. Foi uma decisão sábia? De jeito nenhum. Nós sabemos que a decisão dele foi totalmente errada, porque ele se achava que ele teria todo aquele valor em suas mãos, mas não soube administrá-lo. Então, ele estava no fundo do poço, ele tinha deixado casa de seu pai, onde tinha tudo o que ele precisava. E hoje, muitos filhos nossos fazem essas decisões, infelizmente. Eles escolhem errados, companhias, de levar uma vida mais
saudável, porque a vida cristã, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu posso tudo, mas não me convém, eu não devo fazer. Se agrada o meu Deus, para quê? Se não agrada, para quê? Então, é isso que eu estou dizendo. Nós devemos ter esse discernimento de o que agrada e o que não agrada, o que serve e o que não serve. E assim eu devo buscar uma vida de santidade. Então, mas após gastar todo esse dinheiro, o seu dinheiro, agora ele se encontra em uma situação em que desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então, quando ele chegou ao fundo do poço, que muitos chegam nesse momento, nesse tempo, do fundo do poço, e aí o que eles fazem? Vamos correr diretamente para Deus. Então, quando ele chegou no fundo do poço, finalmente ele viu a vida na perspectiva, ou palavrinha aqui, correta. E ele fez a sua escolha e decidiu voltar ao Pai, confessar seu pecado e tornar-se um servo humilde. Nós devemos ser servo humilde. Devemos confessar nosso pecado. Devemos voltar aos caminhos de Deus. Aquele que está longe, busca estar perto. Então, são escolhas, decisões que nós devemos tomar diariamente. E eu estava, quando lendo essa passagem, esses homens realmente nos dão um exemplo de vida, do certo, do errado, quanto esse filho pródigo. Mas, ao fundo do poço, ele teve que buscar, se arrepender e buscar estar próximo de Deus, seu Pai, sua família. E o que nós decidiremos fazer a esse ano ainda? Falta 2 meses para estarmos na metade do ano. E o que nós ainda estamos fazendo até agora, ou vamos decidir fazer de hoje em diante até o final do ano? Esse ano 2024. Nós temos, domingo nós ouvimos como nós devemos levar alguém a Cristo. Nós estamos ouvindo mensagens nos domingos sobre missões, evangelismo. Nós devemos, irmãos, decorar versículos como nós ouvimos no domingo, porque nós devemos estarmos afiados, preparados para essa situação. Quando alguém faz uma decisão de salvação, aceitando Cristo como Salvador, na igreja, o pastor não precisa escolher. Se é um homem, vai ser um homem. Se é uma mulher, vai ser uma mulher. E ele vai saber que você vai direcionar essa pessoa, ensinando ela biblicamente. Então, como ele falou, os versículos lá em Romanos 3:23, todos pecaram. 6:23, o salário do pecado é a morte. 5:8, por meio, já pela fé, somos justificados pela fé, mediante, e temos paz com Deus. 5:8, Deus ainda nos ama sendo nós pecadores. E assim vai. Lá tem depois 10, 9 e 10. Se confessares com a tua boca, creres no teu coração, será salvo. E assim nós devemos continuar
fazendo o que agrada o nosso Deus, não ao homem agradar o pastor que está passando a mensagem, pregando, ensinando, mas nós, como disse, só ouvindo e não praticando, fica difícil. Temos uma lista de oração que nós vamos fazer. Nós vamos nos dedicar a esse tempo, como diz, a pedidos e oração. Nós temos muitos. Para orar, nós temos muitos pedidos e muitas. E nós temos bastante. Nós temos que orar um pelos outros. Tá? Outra coisa, foi feita uma lista para os membros da igreja. E lá, aquela lista está lá, esperando que nós venhamos se apresentar. O pastor precisa de homens ao lado dele para ajudá-lo, e a Tati precisa de senhoras ao lado dela para ajudá-la. Isso você está se dedicando à obra de Deus. Você está se doando para Deus. Nós somos uma família que nós devemos ajudar uns aos outros para que as cargas não fiquem pesadas. Né, irmãos? Então, eu creio que essa mensagem realmente veio no momento certo. Como eu disse, era para ter pregado lá no início do ano. Mas tive essa oportunidade. E eu vou confessar mais uma coisa para vocês. E quase que eu não passo essa mensagem. Porque o pastor fez para eu pregar na quarta que vem, que é dia 31, não tem 31. Então, aí eu disse, para lá, eu já tenho uma, que é esta, que era para dar lá no início. Ele não sabia, agora ele está sabendo. Mas essa foi a oportunidade. E eu creio que Deus tem propósito para que isso realmente venha no momento certo, para nós decidirmos. Nós temos hoje uma série de decisões que nós estamos ouvindo no decorrer dessa semana. Então, nós só precisamos fazê-la. Então, cabe a cada um de nós. Então, escolher colocar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, e para servir como Josué, para servir como Davi, para orar e louvar como Davi, ou manter-se separado como Daniel. Voltar para o Pai como filho pródigo, a escolha é nossa, que possamos decidir por boas escolhas. Então, nós temos esses homens que nos ensinam hoje à noite como servir, orar e adorar e se separar das coisas que não agradam a Deus. E Daniel fez essa decisão, essa escolha de ficar separado de tudo aquilo que não agradou o Deus dele, quanto ao nosso Deus. Irmãos, temos, como disse, lutas, desafios a fazer. Mas Deus está à espera das nossas decisões. Como eu digo, Ele não vai querer nada que seja forçado. Ele quer que nós nos doamos porque nós o amamos. E se nós, assim, temos esse amor pelo nosso Deus, o que fazemos, o que faremos? Então, a decisão é minha e sua, e que nós possamos decidir pelo certo, servir e adorar o nosso Deus.
Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós somos gratos, Senhor, lhe damos graça por esse tempo que o Senhor nos permitiu de estarmos reunidos e assim também ouvindo a mensagem do Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, dai-nos, Senhor, sabedoria e entendimento para fazer as decisões certas, corretas, aonde o Senhor seja o primeiro das nossas vidas, em primeiro lugar, que o Senhor venha, assim, receber toda a honra e glória através da nossa escolha, decisão, e pedimos, Pai, que o Senhor, assim, continue abençoando essa igreja. Ela necessita, Senhor, sim, de pessoas que venham se dedicar, se entregar à sua obra, fazer a sua vontade. Mas nos ajuda, Senhor, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê sabedoria e também nos capacita a fazer, Senhor, o melhor para o Senhor. Graça nós lhe damos por tudo, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.